Olá, então hoje nós vamos entrevistar o senhor Otinho Weber, que vai nos contar sobre a política de Corumbá, o desenvolvimento econômico e alguns fatos curiosos. Meu nome é Otto Ernesto Weber, nasci em 8 de julho de 1944, no município de Corumbá, e meus pais chamavam-se Werner Weber e Elsa Weber, nascida Perner, já falecidos. E desde 1964 eu mantenho residência neste município após a minha formação de técnico em contabilidade e o serviço em seguida de um período de 10 meses no Exército Brasileiro. Algum fato relevante da infância, seu Otto, de viver na cidade de Corumbá, como era para as crianças aqui? Bom, na minha infância, eu estudava no Colégio São José e me formei, foi em 54, no primário, chamado primário, de 1 à 4ª série. Hoje a sistemática é bem diferente. Aí eu fiz a admissão ao ginásio, fiz meio ano em Corumbá e meio ano no ginásio São Luís, em Jaraguá do Sul. Lá completei, passei para o ginásio, fiz 4 anos em Jaraguá. Depois os estudos eram só ou Blumenau ou Joinville. Então eu fui a Joinville e fiz o curso técnico em contabilidade, que lá tinha 2 cursos, técnico ou científico, né? Então eu adotei a minha área, então foi com técnico em contabilidade. Terminado o curso, eu fui chamado para o Exército e prestei o meu serviço militar. E depois disso, voltei a Corumbá. Em Joinville, você viu? Em Joinville, no 13º Batalhão de Caçadores. 13BC, que é o famoso 13BC. Hoje é 62º BI. Em que ano o senhor serviu? Em 1963, antes da Revolução de 31 de março de 64. O senhor não chegou a estar no Exército quando houve golpe ou revolução? Podemos dizer golpe ou revolução? Não, é revolução, não foi golpe. Foi a revolução, nós chamávamos Revolução de 31 de março de 64. Né? Mas foi uma revolução que todo mundo fugiu. Né? O presidente de então, João Goulart, fugiu para o Uruguai, onde ele permaneceu até o falecimento dele. Hoje o corpo se encontra no Rio Grande do Sul, onde ele era natural. E então o antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, foi eleito depois, ele era um esquerdista declarado, né? Ele fugiu para o Chile. Do Chile ele foi para a França, onde ele foi lecionar faculdades. Ele era uma sumidade, aquele moço, só que ele era esquerdista. E a revolução foi ao contrário, né? Que nós estávamos caindo para uma esquerda aqui no país, naquela época. Eu me lembro de fatos que, antes da Revolução, dos fatos acontecidos em nosso município aqui em Corumbá. Quando aqui era um município com um quadro de ferroviários, se não me engano, tinha mais de 720 famílias de ferroviários em Corumbá. Naquele tempo, que era a parte central, né? E ali, então, o pessoal queria reajuste salarial, e naquele tempo era por pisos salariais, não é como hoje o salário mínimo aumentando de acordo com as inflações, essas coisas assim. Então, aqueles ferroviários começaram a paralisar toda a movimentação que vinha vinha de Curitiba, talvez a Mafra, Corumbá e Corumbá, São Francisco. E traziam de lá do Planalto vagões com gado, traziam muito para o matadouro de Joinville.
E eu presenciei, vi com meus olhos mesmo, o gado morrendo dentro daqueles vagões aqui. O gado desmaiava, daí o pessoal pegava um material lá, levantavam de novo, caíam de novo, outros estavam mortos já. Eles simplesmente paravam a movimentação do trem, né? Da linha férrea, e diziam que queriam aquele aumento previsto. E aquilo foi indo, e depois acredito que houve outros problemas maiores por aí, e a gente era bem novo, né? Eu tinha meus 17 anos naquela época. Mas com 17 anos o senhor já entendia bem de política, pois foi eleito cedo, né? Não, de política foi mais tarde. Mas já estava inserido nas conversas. Nas conversas já políticas. Já entendia o que acontecia na cidade politicamente. Não, isso eu via, né? Eu via acontecer e eu estudava, eu pegava o trem de manhã aqui, o misto que eles chamavam, que ele era de carga e de passageiros, né? Então, eu saía aqui, levantava às 4h30 da manhã, às 5 horas saía de casa para pegar o trem, que saía às 5h20 na estação. Chegava às 6h10, em média, lá em Jaraguá do Sul. Estudava no São Luís. De lá era tudo a pé naquele tempo. E o trem saía na hora ou ele sempre atrasava? Era difícil atrasar. Naquele tempo era difícil, porque ele saía daqui, né? Ele via até São Francisco. Então levava cargas para o Porto de São Francisco, e naquele caso de gado era até Joinville, no Matadouro. Então isso aí sempre, mas isso já vinha do Planalto, né? Porque o senhor acha que teve algum impacto a revolução aqui em Corupá, na nossa região, ou essa revolução teve um impacto maior nos grandes centros do Brasil? O senhor acha que impactou aqui? Não, impactou em todo lugar, né? Porque foi uma moralização da situação, porque desculpe dizer, eu tenho um princípio, nós temos aqueles movimentos sem terra. Vocês não viram quando o atual presidente assumiu, tinha 2 estados aí que determinaram coisas assim, que invadirem nossas áreas aqui dos agricultores, a coisa pode mudar, né? Não é bem exata essas palavras, mas é o sentido, né? E aquilo também parou, não sei se... E aquilo no passado já tinha, principalmente depois da Revolução, que começou os movimentos sem terra, essas coisas aí depois foi dado abertura também, né? Os presidentes eram militares e depois aí abriram a democracia de novo, foram feitas eleições, houve a eleição do Tancredo Neves como presidente, e o vice-presidente era o José Sarney, né? E o Tancredo Neves, ele pegou e ele teve um problema de saúde, e infelizmente ele faleceu, ele não chegou a assumir, ele faleceu, se não me engano, dia 21, 22 de abril, daquele ano que ele era para assumir a presidência. E o Sarney foi um presidente que, olha, para mim não foi muito bom, porque a inflação era assustadora. Era 40, 60, até um mês chegou a 81% a inflação mensal. Era um absurdo. Tu ia comprar um objeto hoje, 2 dias depois já era bem outro preço. Então, aí houve um trabalho em cima disso, foi melhorado, e no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, foi implantado o real. Não, era o Itamar Franco. O Fernando Henrique era ministro da Fazenda do Itamar. O Fernando Henrique, então, são fatos assim, ainda bem que tu me faz... Agora vai fazer 30 anos do real, dia 1º de julho. Então, foi implantado o real. Felizmente, o real, eu acredito que está bem, funcionando muito bem, né? Por isso que o Fernando Henrique se elegeu também já em 94, sim, em 95. Tanto é que na primeira votação eu não votei nele, e na segunda eu votei, dado a seriedade com que ele levou a situação nacional. Eu considero ele assim... Em 64, quando os militares assumiram o poder, quais partidos tinham e quais ficaram? Os que tinham eram bastante, mas foram todos extintos, né? Era PRP, UDN, PSD, PTB, mas acho que tinha até mais, mas eram bastante, eles foram todos extintos. Aí
em seguida, 2 anos após, se não me engano, foram criados 2 partidos só no país, a Arena e a oposição, o MDB. Em Corupá, a princípio era só a Arena. Na primeira eleição que eu participei como vereador, eu tinha meus 21 anos, aí nós éramos 10 candidatos a vereadores e 7 eram os eleitos, 3 daí ficavam na suplência. E na eleição, depois, 3 anos após, houve uma nova eleição para vereador, daí participei de novo, aí já o MDB tinha participação. E lá a votação já foi diferente, né? Foi 4-3, que aqui em Corupá o PMDB era a administração naquele tempo. E naquele tempo de 4-3 eu participei do segundo período legislativo, né? Aí fui lançado como candidato a prefeito do município. Foi pelo Arena. Antiga Arena, pela Arena. E teve 2, porque naquele tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, né, com tendências de liderança, assim, podiam lançar candidatos. Então o mais votado de seu partido ganhasse era aquele. E o mesmo com o MDB. E o MDB lançou 2 candidatos em Corupá. Um era o Gilberto Walter e outro era o Bem-vindo Nogas, quando eu fui candidato. Para disputar o resultado final, ou é como acontece nos Estados Unidos, que tem uma primeira disputa para escolher quem de fato vai disputar a majoritária? Não, era direto. Era direto, os então 3 somados, o mais votado ganharia a eleição. Então, do mesmo partido poderiam ter 2 candidatos? 3 candidatos. Vamos dizer, MDB 1, MDB 2 e MDB 3. Só que ali só tinha 1 e 2. E a Arena era só eu o candidato, porque nós nos reunimos, então eu pertencia a um grupo, que era presidido pelo Sr. Alvin Zaire naquela época, e depois tinha outro grupo de lideranças do município, que era a mais antiga UDN, não sei, que veio da UDN, e nós já viemos do PSD daquela vez. E ali então foi o Engelbert Dexler lançado como meu vice. Eu recebi 3 opções indicativas de nomes para fazer a minha escolha e optei pelo Engelbert Dexler, porque era um bem mais jovem do que eu, não. Ele era mais, dos 3 apresentados, ele era o mais jovem. E ele tinha muita liderança comunitária no esporte e na igreja. Ele era católico e era muito dedicado ao grupo de trabalho deles lá. Então, e no esporte ele tinha a comunidade do Ouro Verde lá em cima na Vila Rutzny, então a gente fez essa opção. Em que ano o senhor foi eleito pela primeira vez, vereador? Pela primeira vez foi em 1966. E o senhor foi reeleito em que ano? 3 anos, no terceiro ano seguido, 69, né? Eu cheguei a ver que o senhor foi presidente da Câmara, né? Fui quando eu tinha 25 anos, foi no segundo período legislativo. Primeiro ano que tinha a segunda vez 3 anos de novo, no primeiro ano fui o presidente da Câmara. Eu tinha meus 25 anos, galera. E para a disputa da prefeitura, com quais outros candidatos o senhor disputou? Aquela vez foi... Internamente não houve disputa, houve um consenso dos grupos da Arena em lançar o meu nome. Eu talvez, das minhas atitudes, das minhas formas de agir na época, eu tinha muita participação em eventos e entidades, essas coisas, e então o meu nome chegou ao auge. E eu tinha meu passado, né, com isso aí eu sempre fui um cidadão que tinha a minha maneira de ser, graças a Deus, aos meus saudosos pais, né, artífices da minha formação, que eu sempre digo. E então a gente pegou e foi lançado candidato. Eu já estava na política, tinha sido 2 vezes, porque meu pai era então vereador, antes. E aí ele entregou o mandato e eu assumi no lugar dele, vamos dizer assim, naquela época. E ali fiquei, entrei na política. O meu vice-prefeito foi eleito prefeito de então. Aí ele só disse: eu só aceito a concorrer a prefeito se tu me garantir a parte
financeira do município, a parte contábil, né? E eu disse, aí eu pensei, digo, não, vá, porque a casa estava em ordem, né? Vá que eu vou te apoiar. E aí ele faleceu, infelizmente, aqui num acidente aqui em Nereu Ramos, né? E assumiu o vice, o Lino. Eu coloquei meu cargo à disposição para um princípio ético, né? Disse, não, você vai continuar. Depois o Albano assumiu, também com a minha presença. O Blunk, tinha o Albano, o Blunk daí, né? Daí eu saí, voltei depois com o Lino de novo. O Lino foi uma vez eleito, segunda vez, né? Uma vez direto e uma vez como vice, quando ele foi prefeito nos 3 anos tampão do Hexa, que pela morte. Aí foi o... Eu só não tenho certeza agora se o Blunk foi... Se o Lino foi após o Blunk ou antes do Blunk, isso eu não tenho a garantia. Mas, enfim, fui 2 vezes o financeiro dele. E com o Conrado Urbano Miller, agora, quando ele foi prefeito, ele também... tanto é que eu fui eleito vereador e eu pedi licença da Câmara para apoiar a parte financeira. Eu tinha 6 períodos de administração, eu tive como financeiro do município. Eu era muito pelo correto e muito... Tudo bem, razão nenhum deles... E também era a sua área de trabalho, minha área de trabalho. Era um gestor qualificado para a pasta. Eu gostava da contabilidade pública. Eu sabia aquilo ali, como um padre sabe rezar a missa, sabe? Eu tinha um conhecimento, tinha muito... Tanto é que um prefeito que no meu tempo, Eugênio Strebe de Jaraguá, ele disse, se eu for eleito um dia prefeito em Corupá, vou te buscar para ser meu financeiro. Ele disse, fica tranquilo, eu tenho meu município também aqui, né? Porque eu gosto de Corupá, gostei de Corupá, gosto de Corupá e ninguém sabe até quando. Seu Otto, o senhor lembra quem disputou com o senhor pela prefeitura? Quais foram os outros nomes que disputaram a prefeitura com o senhor? Gilberto Walter. E ele tinha o Braulio Packer como vice. E o Bem-vindo Nogax tinha como Lauro Krieger de vice. Naquela época. E o senhor disputou com quem de vice? O Engelbert Exler, meu sucessor. E em que ano foi a eleição? Em 1972. Eu assumi em 31 de janeiro de 73. 1972. E antes do senhor, quais eram os prefeitos de Corupá? Antes de mim, era o Hilton Steingreber, chamado de Tito. Mora em Joinville, vive hoje ainda. O Leopoldo Krieger, antes do título Leopoldo Krieger, Willy Germano Gessner e o Francisco Mês, que era o interino quando Corupá passou ao município. Aí foi designado interinamente meio ano. Então o senhor foi o quarto prefeito? Quarto prefeito eleito de Corupá, sim. Foi o quarto Votos prefeito. diretos? Votos diretos? Masculinos e femininos? Agora não posso responder. Digo, se as mulheres podiam votar. Né? Sim, sim. Quanto a isso, era todo cidadão que tinha título eleitor, né? Com 18 anos, acho que já podia ser eleitor. Acho que foi em 34 que as mulheres puderam votar. Eu sei que não, mas já podia. Eu tenho título de eleitor da minha OMA de 45. Tanto é que quando vereador, eu tinha a Anne Pullman, que era a primeira vereadora eleita no município de Corupá. Quando o senhor foi eleito, a Arena conseguiu a maioria das cadeiras na Câmara também? Sim. Na primeira vez era 7 vereadores, na segunda foi 4-3 e na terceira, aí foi junto comigo, eu fui eleito prefeito e depois foi 5-2 depois, foi 5-2. O partido do MDB então era forte em Corupá, tinha o prefeito Hilton Steingreber. Ele era prefeito da cidade e, infelizmente, ele não foi feliz na administração dele. E muita gente, porque ele fez isso, não. Ele não foi feliz na administração, não foi um administrador. Ele deixou correr, ficou... O meu relatório que eu deixo 3 meses de salário atrasados, nunca pagou fundo de garantia, não pagava INPS, o combustível mais de meio ano de atraso, enfim, eram coisas tristes na administração. E eu tinha um pulso diferente, mais firme, mais
de visão melhor, né? Eu entreguei as chaves, graças a Deus, com nenhum centavo de dívida, e o que tinha de dívida tinha tudo registrado, e dinheiro que era para pagar, eu também tinha deixado o dinheiro no caixa para essa finalidade. Eu tinha, porque no próprio discurso que eu fiz, eu se comprometeu. Me comprometi, e sempre eu sou de muita palavra. Graças a Deus, é um princípio que eu tenho de retidão, é por isso que eu vivo em paz. Eu me identifico muito capaz por causa disso, talvez pela minha situação. Seu Otto, podemos dizer que o Arena tem uma tendência de direita e o MDB uma tendência de esquerda? O MDB, sim, em Corupá, você quer dizer, né? Isso. Tem, a Arena é mais de direita, naquele tempo, né? E o MDB de mais para a esquerda. Onde ficava a primeira Câmara de Vereadores de Corupá? De Corupá. No antigo prédio da prefeitura, subindo a escada, a primeira primeira porta ao lado esquerdo era o gabinete do prefeito, e no lado direito era uma sala de atendimentos, e para a direção da igreja tinha uma outra sala, ali era a Câmara de Vereadores, que funcionava naquela época. Depois tinha outras salas ali, que era tesouraria e secretaria, essas coisas assim. Inclusive a cadeia, né? Tá, a cadeia era embaixo, na parte debaixo do imóvel lá, e o pessoal era colocado lá dentro de uma forma, não, era só ver para crer, né? Era tudo gradeados com ferro, essas coisas. O pessoal era preso ali, outro dia, 2 dias depois, de certo, soltavam, né? E, né? Era tudo ali no meio. Pequenos delitos apenas. Sim, né? Lógico, coisas grandes não, né? Porque era Jaraguá, que nós pertencemos a Jaraguá do Sul, e a condenação... E a guarnição, a polícia de Corupá ficava lá também? Não, ali não. Ali era só o lugar daqueles prisioneiros. Tá, mas os policiais de Corupá ficavam onde? A delegacia, eu me lembro uma vez na entrada da Rua Teresa Ramos ali, lá era o ponto de atendimento, tinha o sargento, não me lembro o nome dele, ele cuidava ali da área. Ali era, acho que geralmente, no tempo que eu me lembro, era ali o local que era, o pessoal era chamado, davam, né, depoimentos, essas coisas tudo eram feitas, né? E mas quando eles colocavam a bel prazer, né? Mandavam, criavam e a polícia militar ficava onde? Não, tinha sua casa própria, eles andavam só em serviço. Era bem diferente o acolhimento naquele tempo. Não existia uma sede da polícia? Não existia nada. Foi feito depois lá fora, onde a delegacia de polícia militar, ali indo para São Bento, ali antes da essa lá é a civil, e mais tarde aqui a militar, né? No lado do Corpo de Bombeiros. Então, se acontecia uma emergência, o policial era chamado em casa? Tinha 1 ou 2 só policiais, eu me lembro. Não tinha muitos policiais de Corupá, mas também não tinha tanta gente em Corupá, né? Mais de 50 anos isso aí. A coisa era bem diferente naquele tempo. Não tinha luz elétrica no interior. Não tinha luz elétrica no interior. Ela foi começada no último mandato meu, no último ano de mandato, em 1976. Ali, porque saí em janeiro de 77, entreguei as chaves. Aí foi começado no Pedra de Amolar, Águas Mornas e Rio Paulo, o meu início. E os outros prefeitos foram se sucedendo, fazer continuidade, seria o Engelbert Dexter, o Lino Alf, e o Albano Melcher terminou nos lugares mais distantes, que era o Faxinal, a Pedra Mulher Alta, que eles chamam, e Rio dos Correia, que eram os últimos a serem atendidos na época. A parte de eletrificação rural. Não tinha. No meu tempo, quando assumi, não tinha posto de saúde, que era de atribuição do Estado, e não tinha telefonia. A telefonia foi um processo também que nós reivindicamos junto ao governo do Estado. Então, Antônio Carlos Conde Reis, que era o governador, ele entrou em contato com a Telesc, Telecomunicações do Estado de Santa Catarina, e era Massaranduba, Guaramirim e Corupá reivindicando a telefonia. Jaraguá possuía. E o desenvolvimento de que forma sem telefonia? Então são fatos que a gente... E onde ficava a telefonia em Corupá? Não, tinha um posto de atendimento ali onde que era o
o bar do seu Vilioto Kerner, na rua Nereu Ramos, não sei se sabe onde era o salão Kerner antigamente? O cinema. Cinema, isso mesmo. Ali tinha um posto de atendimento. Uma senhora chamada Rosa Orzekowski, ela era encarregada desse trabalho. Então, as pessoas que antigamente tinham um tipo de telefone que tu pedia a ligação lá e tinha que aguardar até que interligava com outro lugar. Aí você aguardava. E quando vinha o chamado, aí vinha o chamado de atendimento, a gente pegava, era uma sineta que batia aí a gente tinha interligação, era só aquilo aquele tempo. Na cabine. É uma cabine de atendimento, só aquilo que sai naquele momento, naquele tempo. E depois a telefonia já é uma coisa que nós queríamos. Então, esse trabalho daí foi feito, fomos chamados a Florianópolis, e naquela época tinha Pedro Ramos, ele era deputado estadual, muito ativo, por sinal, de Jaraguá do Sul. Ele nos marcou aquele agendamento tudo lá, junto ao governador e tudo. Fomos lá, todos os 3 prefeitos, e recebemos um agendamento da direção da Telesc, ido automaticamente pelo governador, para providenciarmos todos aqueles itens para poder instalar no município a telefonia. Que ano que foi a instalação? Foi no meu tempo, foi em 1971. 71 comecei, 72 foi feitas as instalações, né? Então as casas poderiam ter os seus telefones particulares. Sim. Aí veio aquele trabalho e todo mundo queria, né? Aí era um trabalho de... Assim como foi com a televisão, conta pra nós. Sim. Como foi? Não, a televisão nós tínhamos compromisso pelo Clube de Serviço, foi um dos primeiros trabalhos, nós fundamos o Lions Clube de Curupá em 1967, 21 de outubro. Uma das primeiras missões, nós queríamos as TV funcionando em Curupá, porque eram preto e branco e só trêmulas, né? Não tinha imagem, nada. Só quem tinha uma casa, um posicionamento melhor no município, tinha ligação com Jaraguá do Sul, com a repetidora de Jaraguá. E ela, por sua vez, então, ali eles podiam assistir melhor. Então, nosso trabalho foi em vir de encontro com a empresa Irmãos Zemenderf de Jaraguá. Um grupo do Lions foi falar com o prefeito, Leopoldo Krieger, naquela época, e outro grupo foi a Jaraguá falar com a direção. E aí, então, eles só disseram lá o seguinte: se vocês fizeram um trabalho em Curupá, que o município consiga adquirir da nossa empresa aqui 67 aparelhos, nós vamos nos responsabilizar em colocar uma torre em Curupá, para melhor... Né, a imagem. Então teria que vender... Não vender, fazer a campanha de venda a favor daquela empresa. Não era o Lions o vendedor, era o Lions fez o trabalho, nós íamos visitar, e naquele tempo tinha muito ferroviário, e o ferroviário era bem remunerado. Então, também, a maioria deles também queria a televisão, né? Interior não teria condições, porque não tinha luz elétrica instalada. Na época não tinha. 70% de Curupá não tinha luz elétrica. Então, fizemos o trabalho e conseguimos, felizmente, 69 aparelhos, a indicação de 69 pessoas adquirentes. E com isso, em pouco tempo, nós conseguimos instalar, a empresa veio e instalou a repetidora e o prefeito fez o acesso até em cima do muro e onde está. Em que ano foi isso? Foi em 1967, o primeiro trabalho de Lions Clube de Curupá. Eu sou o mais antigo sócio hoje do clube. Que nós assumimos assim, em 21 de outubro de 1967, foi fundado o clube com 16 sócios. E era possível só com 15. Só que o Dr. Piccione tinha um cunhado que vinha constantemente a Curupá e ele pediu ao cunhado que pudesse participar também e nós, participantes, concordamos até, mesmo que ele morava em Curitiba, mas ele estava numa constante, ele era inclusive nosso vizinho aqui, o Dr. Piccione, ele morava aqui ao lado. Então, são coisas assim, e aquilo funcionou muito bem, sabe? O senhor Leopoldo Krieger mandou já fazer o procedimento, a equipe técnica de Joinville veio olhar, tudo ok, a instalação depois
foi feita, depois foi melhorada, né? E quantos canais tinha aquela época? Eu me lembro da Globo só. Não, mas tinha uma Manchete, mais tarde tinha Manchete. Você se lembra, tinha uma novela, Ana Raia e Zé Trovão, não foi filmada aqui em Corupá, uma parcela. Eu me lembro daquele tempo. Eu ia até lá no seminário, eu fui figurante naquela o senhor além de tudo foi ator também. E músico. Sim, de tudo um pouco ali. Eu me lembro disso até hoje, né, que eu fui figurante porque eu tive que... foi uma dupla filmagem, até nós tínhamos que sair de um local lá, o João Rocha é a minha pessoa, a nossa finalidade é aquela. Enquanto o prefeito Ernesto Blunke, ele era o prefeito, ele foi receber um dos atores lá daquela época, eu só não me lembro o nome daquele. São tudo coisas assim que, aí vamos agora repetir a cena, né? São fatos que eu tive que participar, até me vi depois, né? Na TV. Na TV. São coisas assim que te guarda do passado, né? Seu Otto, qual a história dessa construção, dessa casa que o senhor mora? A casa que o senhor Otto mora é essa branca com detalhes verdes ao lado da ponte de acesso ao centro aqui de Corupá. A história é o seguinte, o Corupá foi fundado em 1897. E Ernesto Ricker, né? Ele tinha um irmão, que eu não me lembro o nome do irmão, eles constituíram aqui um comércio, aqui na frente. Uma casa, eu tenho fotos da casa, inclusive vocês vão ter condições de tirar uma fotografia ali, era só de madeira naquele tempo. Inclusive, não chegou a ser em Chaimel. A Enxaimel já ia entrar. Ela é uma segunda participação. Aí foi para Enxaimel. Depois ela foi construída, essa parte ainda tem hoje em pé, que foi construída pro lado do rio ali. Foi em 1913, hoje está com 100 e poucos anos aquela parte de lá. Mais tarde, lá pelos anos de 1940, houve a transformação desta parte aqui em material, né? Aí vocês poderão ver aqui os arcos dessa parte da casa aqui. Isso daí, então, ela tinha dois cumes, um de telhas, de barro, e a outra de zinco, aquela mais antiga de zinco. Então, em 1984, quando deu aquela grande enchente em Blumenau, eu estava restaurando eu peguei um engenheiro que faleceu até ano passado, trabalhava na prefeitura, eu era muito amigo dele, ele era muito capacitado, aí ele me fez um desenho, eu pedi porque eu queria manter esta história, né? E queria fazer foi que ele fez esse desenho aqui, mantendo aquele antigo, e aqui, e só em cima ele fez aquele cortinado ali, tirando o zinco e tirando a telha, que nós temos até hoje. Faz uns 3 anos, que eu mandei pintar novamente o prédio, inclusive aí que cor tu quer colocar? Diga antiga? Digo não, você como pintor profissional, escolhe a cor que eu vou aceitar, disse assim. Aí ele me trouxe o verde e o branco, né? E adaptou, ele é um francês, que é aquele grupo, um menino aí. Aí ele fez esse trabalho e eu até gostei. Só ele disse que o verde ainda não calhou aquele que eu queria. Mas enfim, tudo faz parte. E antigamente, qual era a cor da casa? Era amarela, assim como é marrom, assim, amarelada, mais amarelada. E os detalhes em volta da janela, dos arcos? Os detalhes, os da janela ficaram. Só que naquele tempo, esta parte nova aqui tinha como é que se diz, um tipo de um enfeite na lateral, assim, era até muito bonito. Só que aquele engenheiro, em 85, ele recomendou tirar, porque isso hoje não tem como refazer de novo tudo, porque se tornaria muito oneroso e também era uma dificuldade para essa nova restauração. Aí ele fez, a aparência é totalmente diferente, né? Você viu que é uma casa assim, primeiro era duas partes e depois se tornou uma só, né? E está aí até hoje. O Ernesto Ricker, além de comerciante, foi o primeiro intendente de Corupá. Foi designado quando Corupá era chamado Hansa Humboldt.
e pertencia ao distrito de Joinville, era o distrito de Joinville. Eu tenho essa designação guardada em aqui na minha casa, num cofre lá que eu não consigo abrir. Eu ainda pretendo mandar abrir esse cofre para trazer. Esse é um documento histórico, não lembro, chamava Corupá, ainda eu me lembro, dizia assim, Hansa Distrito. Naquele tempo os termos como em português era bem diferente, tinha outras letras no meio, assim, então isso ainda me lembro bem do documento, mas um documento bem feito. Ele foi o primeiro intendente designado do município de Corupá. Tanto a parte desse intendente, ele seria, quando meu pai perdeu os pais, meu pai tinha 2 aninhos, 1 ano e 8 meses, 2 anos, uma coisa assim, e o irmãozinho dele com 8 meses perdeu os pais. Este Ernest Rick, ele era casado com uma irmã do meu avô, uma Weber. Então meu pai foi criado por eles aqui, que eram os padrinhos, e o outro irmãozinho de 8 meses, que eles eram 2 irmãozinhos, eles foram criados na família do Alvin Fitzroy, que era casado com uma outra irmã do meu avô, na época. Esse intendente, Ernesto Ricker, quando veio para cá, ele foi designado intendente, então ele ele tinha a sua remuneração. Ele não aceitava o dinheiro. Talvez o comércio dava o suficiente, né? Então ele, na condição de intendente, ele deixava o dinheiro à disposição para fazer esta ponte antiga que tinha aqui. Aqui tinha uma ponte do lado, aqui, de zinco, e ele teve muita participação na construção daquela ponte ali. Todo o dinheiro, fora o outro material que foi usado, mas a parte dele toda foi... Isso também meu pai conta sempre que foi uma doação dele para essa construção. E no lado de cá tinha uma tecelagem Vitória, antigamente, de fazendas, né? Essa tecelagem era da família Steingreber. Era Adolfo Steingreber, Frederico Steingreber e Willy Steingreber. Vieram de Brusque e estabeleceram ela aqui. Eles estavam uma vez já com 70 empregados que estavam trabalhando ali. Isso mais faz muitos anos, né? Fazendas, neste caso, são tecidos. Mas é bem simples, até xadrezadas, assim, que era o momento, né? Era o momento de uso. Assim. A moda. Aí tinha uma outra lá perto da onde que é a BR hoje, mas também era uma fabriqueta, mas bem menor, tinha só 5 máquinas, uma coisa assim. Em que ano começou o calçamento do centro? O calçamento aqui em Corupá começou no tempo de Willy Germano Gessner, o prefeito Willy Germano Gessner. Ele fez o trecho da avenida, um pedaço. O sucessor dele, Leopoldo Krieger, deu continuidade para cima, lá para o Stern, e aqui para baixo, para essa parte aqui na frente. Seguido, o Leopoldo Krieger assumiu o Hilton Steingreber. Ele puxou um trechinho aqui só, até aqui, perto da ponte aqui, né? E depois, quem deu continuidade nesse trecho para cá foi a minha pessoa como prefeito, né? Que naquele tempo eles diziam, posso falar? Diziam, burro é o prefeito que não faz calçamento na frente de sua casa, né? Então eu tinha que dar a resposta para eles, né? Porque, então não podem me chamar, né? Não, são coisas assim, tudo bem, não venham. Então, e depois foi uma continuidade, todos os administradores, né? Foram continuando. Mais tarde foi suspenso você não podia mais tirar essas pedras, né? As pedras vinham lá de Camboriú, lá eles vendiam, traziam aqui. As minhas aqui foram tiradas aqui em Corupá, no Caimão, e depois mais tarde foi tudo proibido. Aí veio o problema, o asfalto. O senhor falou que o teu pai ficou órfão quando ele tinha apenas 2 anos. Sim. Do que os teus avós faleceram? Era a doença chamada tifo, que na época dificilmente alguém se escapava desse fato. O tifo ele destruía a parte intestinal toda e a pessoa evacuava sangue até a morte, né? Foi o que me disseram. Então, eles chegaram a falecer aqui em Corupá? Não, em Rio Negro. Eles moravam em Rio Negro, no Paraná.
Eles moravam lá. Meu pai nasceu em Rio Negro, Paraná também. Rio Negro e Mafra, então, estão era onde interligados. estava o foco Só um que era Santa Catarina, outro era Paraná. É, né? Bem pertinho uma da outra. Eu não posso falar muito disso aí, só sei dos fatos que deram a origem. Não, porque já houveram outros relatos de que viajantes, vendedores, trouxeram a doença justamente desse território ali de Mafra e Rio Negro. Até pode, né? Então lá era o foco. Era, assim, isso é o... Isso em 1914? Sim, meu pai nasceu em 1912 e meu pai tinha perto de 2 anos. Então, eu acredito que foi em 14, né? Mais ou menos 14, 15, não sei. E tinha algum vício, alguma coisa naquela época? Fumo. Meu pai era fumante assíduo e ele chegava a fumar 2 carteiras por dia de cigarro. E eu, aos 14 anos, escondidinho dele, eu fui tentar, porque na época tinha 2 situações. O homem tinha que fumar para ser chamado de homem, e a mulher que fumava, ela era considerada uma mulher um pouco diferente, né? Então, aquele tempo era assim. O que é esse diferente? Eu não gostaria de dizer, mas você entendeu o que eu quero dizer. Sim. Era mulher, mulher mais... Promíscua? Uma de casa, de tolerância, assim, tá tudo bem. Não? Aí, então, eu aos 14 anos fui tentar fumar. Peguei uma... Não sei se eu não tem aqui não, aí tinha uma coisa de metal assim, tinha aquelas barbelas assim que tu botava o cigarro e fumava, colocava ali e a cinza ia caindo ali dentro, não sei como se chama aquele. Então eu pegava do meu pai, eu vinha no escritório dele lá e tirava aquelas begas que nós chamava, pegava aquele negócio e fui. Tinha um rancho ali que depois daquelas maneiras tem ali eu subi numa escada íngreme, fui lá em cima escondido tentar fumar. Eu fui fumar, mas não sabia, fui engolir a fumaça e não enganei, eu estava parece que morrendo, não ganhava ar e eu não sabia como descer ali para baixo, que eu tinha medo que eu pudesse cair lá para baixo. Dizer que fiz um juramento comigo mesmo, nunca vou mais fumar na vida. E estou com 80 anos praticamente. Nunca vou mais fumar e não fumei mais. Seu Otto, e qual era o ofício do seu pai? Meu pai, ele foi criado aqui nesta casa e o padrinho e a madrinha, que foram os tutores dele, ele partiu para depois estudar em Blumenau, que era o acesso mais direto daqui. Ele estudou em Blumenau, formou-se como guarda-livro. Naquele tempo não tinha técnico de contabilidade, não tinha ciências contábeis, nada disso. Ele formou-se em guarda-livro e devo dizer também que tirou em primeiro lugar quando se formou, isso ele me contou. E o Bernardo Crama, que também foi estudar com ele lá, também confirmou que ele é meu pai. E de lá ele serviu a pátria também em Blumenau. Ele serviu o exército em Blumenau. Veio para cá e aqui se estabeleceu, ajudando o comércio que então aqui estava funcionando dos Ricker, era Ricker Irmãos, depois era Viúva Ernesto Ricker, com a mudança do tempo, né? Aí ele assumiu a parte comercial e fazia os serviços de guarda-livro para empresas, ele que era responsável pela assinatura. Né, para as empresas, tinha 7, 8 firmas que ele fazia a contabilidade dessas empresas e deixava tudo em ordem. O termo, então, guarda-livros, ele vem do guardar livros caixa. Termos que se usavam, né? Guarda-livro de livro caixa. Então, anterior ao nome contabilidade, serviço contábil, então era um guarda-livros, porque guardava os livros caixas, guardava os livros contábeis das empresas. Era o termo que eles usavam naquela época, né? Eu sei que depois que eu me formei em Joinville, que servi o exército e vim para cá, antes de abrir o meu escritório próprio, eu trabalhei 1 ano em prática. E era um senhor prático que fazia a parte contábil aqui em Corupá. Prático? Um prático. O que era um prático? Ele não assinava, ele não tinha diploma para assinatura. O meu pai que assinava todas as escritas que ele fazia. Era o senhor Kotze
Hermann Kotze, ele já falecido, e o filho dele era um médico, Otto Kotze, que ele é clínico em Curitiba, ele e a mulher dele também. Então, esse senhor praticava em Corupá, aqui ao lado, nesse prédio do Schink agora ali, e eu fiquei um ano praticando com ele. E em casa, quando eu tinha dúvidas, o meu pai era o meu professor e orientador, né? Então ele dizia assim, 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 assado, né? E eu fui aprendendo. Terminado um ano, ele parou porque ele teve um benefício da Alemanha, ele requeriu uma aposentadoria lá e conseguiu. E aí então ele pegou e transferiu para a minha responsabilidade as firmas, com exceção de 3. Uma de Jaraguá e 2 de Corupá, que ele disse, essas são meu passar tempo aqui. Né? Que ele fazia a parte contábil, mas nós assinávamos assim. Naquele tempo, acho que depois que eu já tinha o diploma registrado, aí eu podia também assinar como técnico em contabilidade. E o senhor estudou onde? Eu estudei no São José, o primário. Não, mas... Em Joinville, no curso Colégio Bom Jesus em Joinville. Curso técnico. Curso técnico contabilidade, que não tinha faculdade. Faculdade da época é só Florianópolis e Curitiba. E meus pais não tinham condições de manter as despesas para os estudos. Tinha a Foz Companhia aqui do lado, ela depois vendeu para a Celesc, né? E elas tinham a represa do Ano Bom, vocês viram falar daquela... Pois é, de lá vinha a energia elétrica do Ano Bom até aqui era distribuído. Então, Foz e Companhia. O centro de distribuição de energia elétrica de Corupá sempre foi aqui em frente à casa do senhor? O atendimento ali onde que é hoje, ali tinha uma casa e tinha um tipo de uma construção com todos os equipamentos da época, né? Aí se dizer que uma vez estava faltando luz, e os ferroviários fizeram um levante e vinham marchando na rua, e Otávio Chiluchinski, não sei se tu conheceu o Otávio Chiluchinski, não, né? Não. Ele morava ali perto do time, ele era o pai da Loli. Se dizer pai da Lola? Da Loli. É que era a viúva do Kurt Linzmeier. Ah, sim. Então, ele andava de bicicleta, mas era poderoso. Se dizer que ele chegou de bicicleta aqui, ele só pro interfone deles aqui com lá, eles diziam, ligam, por favor, ligam que tem uma manifestação pessoal dele. A maioria era ferroviários, que não tinham luz elétrica, né? Aí, se dizer que quando eles iam vindo por aqui assim, aí deu a ligação daí. Isso ainda me lembro. Que ele estava nervoso ali, ele gritava para ligar a luz, e tinha problemas de fato de transmissão da energia, né? E aí terminou a manifestação, eles voltaram. Isso eu cheguei a ver. Mas foi desligado propositalmente? Não, havia um problema. Havia um problema, agora eu não sei qual foi. Se já estava... Conseguiram resolver um pouquinho antes da manifestação chegar. Porque eles vieram aqui para quebrar. E como é que eram as campanhas políticas na época do senhor? Eu tinha muita participação em situações, no esporte, no coral, no futebol, vou dizer, principalmente, participava de eventos. Eu tinha muita participação social, que a gente diz. E naquele tempo, eu gostava muito de caçar e pescar. E até aquilo me ajudou, sabe? Então, a gente tinha amigos em todas as comunidades que eram caçadores também. E a gente tinha aquela interligação grande, de todas as formas. E com isso... E meu pai era vereador, era conhecido, mas meu pai não ia mais correr, né? Então isso foi justamente naquela mudança da Revolução. Aí então abriram aquela brecha de nova eleição de vereador, e onde que eu fui indicado, com 21 anos, que só podia ser candidato 21. Aí comecei a participar, e 10 candidatos para 7 vagas não era tão... Eu tive, na época, 421 votos, eu fui o mais votado. Naquela vez, 420 votos, peguei 25% dos votantes. Isso foi fato inédito. Mas eu tinha muita convivência com a juventude.
né? Eu era jovem e eu participava, era campo de futebol, eu estava lá, era no Guarani, era festa domingueira, nós estávamos lá no Krieger, domingueiro, estava lá, Pedra Molar, tinha o Carioca, não sei se vocês devem se lembrar, Carioca também, né? E esses eventos, e depois campo de futebol. Em todo o interior eu participava da direção da liga também, que era ligada ao esporte. E essa convivência fez com que meu nome chegasse avante, né? E foi depois de prefeito também, né? A reeleição e depois a prefeito. Foi a mesma coisa, foi uma facilidade. Visitava todo mundo. Eu visitava. Com quantos votos o senhor foi eleito prefeito? Quantos votos eu não posso te responder agora, aí tenho que olhar no diploma. Mas a diferença foi de 823 votos. E eu fui candidato de oposição, né? Era uma situação MDB e fui candidato da Arena. Foi 823 votos de diferença. Deu 56, não sei quanto de votação. O meu vice, eu até ganhei dinheiro naquele tempo, eu fiz muita aposta, porque eu tinha um conhecimento aprofundado do meu trabalho de prefeito, que eu visitei todas as comunidades de Corupá. O plano rodoviário de Corupá tinha 292 quilômetros de vias. E eu fiz um compromisso comigo mesmo, eu vou atender todos os 292 quilômetros e fiz também. Fiz interligações de lugares que antigamente tinha passagem, mas antigamente era só mato. O pessoal abria estradas aí para tirar madeira e essas coisas assim. Então eu fiz interligações. Eu abri como se fala muito de Pedra de Molar, né, no Faxinal. Eu tinha uma abertura aqui do Atiradores até o cemitério do Faxinal. E aquilo estava fechado. Eu reabri todo esse trecho. Semana passada veio um cidadão que disse: seu Otto, aquela estrada que o senhor deixou tão bonita aquela vez, está tudo fechado de novo, né? Então a gente fica até meio constrangido porque a gente fez isso, mas era um tipo de compromisso que eu tinha, reabrir todos os lugares, e fiz também, e talvez eu com isso fui feliz, tanto no resultado da eleição, tanto é que eu fui escolhido na época entre os 10 melhores prefeitos de Santa Catarina, né? O Instituto qualificou o meu nome entre os 10 melhores, e são citações, vamos dizer, e eu era o mais jovem dos estamentos, só que talvez os estudos me ajudaram muito, as minhas participações como vereador o vereador é convidado para participar em reuniões administrativas e eu tinha participação, eu via aquilo na minha. Então, Corupá não tinha luz elétrica, Corupá não tinha telefone, Corupá não tinha posto de saúde, não tinha atendimento à agricultura, Corupá, a banana era primordial, vamos dizer, 70% da produção agrícola era a agricultura da banana. O resultado, nós tínhamos a Acares que tinha estabelecido no tempo do Tito, fez um convênio com o município e de colocar um técnico, que o município pagava o técnico, mas o trabalho de tecnologia na banana. E tinha quem? Eu só não me lembro o quarto nome. O primeiro nome que eu me lembro é Eugênio Glovac, que adotou na época, antes de mim ser prefeito, a tecnologia da banana. Otto Bertz no Guarajuva, Valdemiro Hauck naquela região também, lá em cima do Guarajuva. E tinha um quarto agricultor que eu não me lembro o nome agora. E o quinto, aí fui eu como prefeito, porque eu também, aí eu peguei uma equipe de trabalhadores. O quarto, por acaso, não se chamava Leopoldo Gansky? Aí não posso dizer o Leopoldo Gantz que eu conheci, mas eu acredito que ele até possa ser. Não quero ligar. Eu não me entra em mente o quarta pessoa que adotou a tecnologia. Naquele tempo, de todas as agriculturas que o Corupá tinha, que era mais de 700, tinha só alguns que adotavam a tecnologia. É porque a gente entrevistou? A gente entrevistou o Leopoldo? Tá, até pode ser ele. Não, até pode ser, eu não me lembro o quarto nome. E aí então o Leopoldo Gantz, que era da Tifa dos Milhões, né? Ele era muito de visão avançada assim também, esse eu me lembro. E se dizer que daí eu
comprei um terreno, até na época do Sarney, que aquilo subia de dia para noite. Meio ano depois o homem queria desfazer o negócio, não tem desfeita. Eu fiz o meu cálculo, me chamaram de louco, você vai comprar um terreno por esse preço, mas eu sabia da inflação, né? E tinha visão disso aí. Peguei, comprei, me chamaram. Aí, meio ano depois, o proprietário veio e queria desfazer. Eu digo, não, eu já tenho plantado, já invadi a área, como diz assim, né? Já tenho caminhos feitos, plantações de banana, porque no meu tempo, o anterior tinha feito ali onde que é a praça, ali tinha nos fundos uma área do terreno da prefeitura, e ali era a plantação daquela banana nanicão, que foi naquele tempo que começaram o trabalho em cima da banana nanicão. E aquilo eu também continuei, né? Continuei a deixar aquelas plantas para quem queria, e aí até continuei, eu tinha a propriedade aqui do outro lado, eu constituí também uma área de plantação para fazer mudas, e comecei onde que eu tinha plantações de banana, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. E aí, então, hoje o que nós temos? Eu acredito que 95% dos agricultores trabalham na tecnologia da banana. O senhor tinha comentado que antigamente, quando o senhor assumiu de prefeito, tinha bastante urubu. Sim. Não, essa questão da história de urubu é o seguinte: quando você ia na Avenida Getúlio Vargas, os enfeites das casas no telhado era só urubu, né? Por quê? Tínhamos 3 açougues, um perto do outro. Era o Adler, Yark e Stern. Tudo a céu aberto, né? E eu não admitia isso. É a primeira coisa que eu determinei ao Leopoldo Krieger, que era o responsável pelo entubamento aqui na cidade, né? Eu determinei a ele que procurasse eliminar esses pássaros que não me davam boa lembrança, né? Então aí ele começou a fazer ali no Yark, no Adler, até lá embaixo, mas só que era aquele tempo, era direto para o rio, o esgoto, do local até no rio. Entubei tudo. Os tubos, inclusive nós tínhamos condição de fazer, porque o Willy Germano Gessner implantou uma fábrica de tubos na prefeitura, quando prefeito. E aí o Leopoldo Krieger continuou, o Hilton Stengreber também continuou, e eu continuei esse trabalho, porque era difícil você ter alguém vendendo tubos aqui, não tinha isso, né? E eram tubos bem feitos, até por sinal, com empregados da prefeitura. Aí fizemos o trecho do Ademar Yark, ali do Walter Yark, passamos pela avenida, descemos ali na esquina, passamos lá para baixo, entubamos até, sai tudo lá embaixo, perto do Zancanella. E a parte do Stern já foi em sentido contrário. O Ribeirão fica no lado de lá. E eu fiz isso aí, graças a Deus. Tu não vê mais hoje o urubu por lá, né? Então, não, mas era triste de ver aquilo lá, era tudo céu aberto. Tinha odor. Mau cheiro e tudo, né? É porque o sangue, essas coisas iam tudo a céu aberto. Como um córrego. É como um tipo córrego de chuva, né? Aquilo ia levando para lá. Aqui no hospital. No hospital, eu também entubei tudo aquele trecho, para lá do trilho, até na saída do rio lá. Porque era céu aberto. Não ali no hospital, mas ali para baixo, aquele trechinho. Eu só sei dizer que um dia um cidadão disse que pegou um bagre tão grande, gordo, que não sabia o que é. Quando ele foi cortar a barriga do bagre, saiu um curativo que tinha vindo ali daquele recinto, né? E naquele tempo não tinha aquela saneamento básico, não tinha aquilo lá. O único que começou a lavar, fazer a passagem de água nas ruas, que era só era poeira, né? Era o Hilton Stengreber, comprou o equipamento e a gente continuou depois. Caminhão-pipa. O caminhão-pipa era aquele bem antigo que nós tínhamos, né? Aquele então serviu. Agora, com muitos lugares não há mais necessidade, né? Mas são coisas que a gente
tem daquele passado distante lá. Eu vim de uma situação, pô, hoje é uma beleza. Hoje eu digo que se eu tivesse, naquele tempo, todas as oportunidades, comprar uma ponte pré-construída, como é hoje possível, hoje seria uma beleza. Você não comprava, a madeira já estava difícil de comprar para reposição. Eu, em todos os meus 4 anos, eu refiz todas as pontes de Corupá e instalei e construí novas pontes onde não tinha, foram necessárias. Isso eu fiz. Porque eu só lamento, só que a gente teve sorte naquele tempo ainda poder comprar madeira de lei, de qualidade boa, sabe? Só que hoje a coisa não é mais, madeira tu não pode mais usar. Então esses concretos, mas hoje é melhor você fazer um bom planejamento, e nessa parte eu acredito que eu trabalhei bem. Eu fiz bons planejamentos e tive sorte nos fatos, né? São coisas boas que eu fiz, porque tudo que eu quis de bem para o engrandecimento de Corupá eu consegui. No começo a saúde era o Estado que mandava. Bem mais tarde o município recebeu as determinações do Estado e do governo federal. Eles mandavam o dinheiro para serem aplicados. Aí foi, elas trouxeram, né, a parte. Hoje é uma beleza a educação, né? Tem os postos de atendimento. Isso no meu tempo não tinha nada. Telefonia também, tudo. A telefonia, em 1970, eu comprei o primeiro televisor colorido aqui em Corupá. Por sinal, isso é uma coisa que eu tenho até guardado lá. Eu quero deixar ele como o primeiro televisor colorido. Isso foi em 1970, sabe para quê? Para assistir a Copa do Mundo que foi disputada no México. E o Brasil ganhou aquela Copa do Mundo. São coisas assim que a gente tem do passado, de lembranças ainda. Primeiro televisor a cores. A cores, no município. Mas é tudo diferente, né? Então tem que esquentar uma bobina e não sei o quê, mas não é aquela visão de hoje, né? Era colorido, tu via que era colorido. Então, primeiro ou outro era só preto e branco, né? Só que naquele tempo o preto e branco era trêmulo, né? Em alguns lugares não. Aí o pessoal pegava uma espinha daquelas de antena parabólica e andava, subia um morro, pega bem. Não, vira um pouco. Não sei se contaram isso para vocês, mas isso era um fato verídico que antigamente. Buscando sinal. Buscando sinal. E tinha Jaraguá que transmitia. Depois, com isso aqui, também tinha morros aí que atrapalhavam, que o sinal chegava daqui até na área que pegava. Dali em diante já era diferente. Tá, são fatos que eu tenho um bom conhecimento, não vou dizer muito, mas um bom conhecimento eu tenho. Que tenho passados históricos, porque fui prefeito, andei em toda a Corupá, né? E antes de ser prefeito eu era caçador, eu tinha licença de caça, porte de arma, tudo, aquele tempo era permitido, hoje tu não tem nada. Condicionada, nada disso. Eu tinha um Jeep que era 4 tração, né, tração de 4 rodas, aí eu ia até onde que dava e de lá, tu não podia deixar o Jeep lá e ir adiante. A pé, quando vinha, tá tudo lá, ninguém mexia naquele tempo, não tinha aquela desonestidade. Isso é uma coisa que a gente guarda num passado bom, né? A malandragem, essas coisas não... Houve fatos de roubo, tudo, não sei. Eu tenho uma história de uma vaca que foi o Antônio, morava ali na entrada do Porno Bom, tinha um senhor de idade, tinha uma porção de filhinhas. Antônio, o sobrenome dele não me lembro, mas ele era muito cristão, muito católico, tudo de igreja. Ele tinha uma vaquinha e roubaram a vaquinha dele. Né? Aí descobriram que estava lá em cima do Bom Plano, naquela vez. Encontrou a vaca. Foi o delegado, mandou o policial junto, o policial foi com ele lá em cima, foram buscar a vaca. E aí quem tinha que trazer aquela vaca era o ladrão. E o dono no lado e o policial do outro lado da vaca, vindo a pé até aqui no estábulo. São fatos que a gente gravou naquele tempo. E o pessoal olhava, e, sabe, humilhava a pessoa. Era uma forma de punição. É uma forma de punição. E me lembro de uma outra que é interessante, que tinha lá naquele faxinal, tu devia escutar, isso dava briga toda semana lá, né? Era muita briga entre o pessoal lá, brigavam à torta direita. Resultado, tinha um delegado aqui, não me lembro se era o Espíndola, era um delegado que tinha aqui. Ele ali é onde que é a delegacia civil ali em cima, né?
ali funcionava a cadeia e tudo lá. Disse, o que eu vou fazer? Que toda briga eu tenho que me incomodar com esses caras, toda briga. E aí ele chegou e disse, tá, tudo bem, agora vocês, quem se brigou? Você e você. Vocês agora, aí tinha aquelas pedrinhas quebradas, tinha muita tiririca. Antigamente, não sei se você lembra da tiririca, que era uma praga que tinha aí, tinha muita. Então, vocês vão ter que limpar toda na frente da rua ali, esses pés de tiririca, tirar. Aí o pessoal passava de bicicleta ali, ficava olhando o que está acontecendo a pé, ficava olhando. Diz que os caras ficaram tão envergonhados que não, parou a briga naquela comunidade. São fatos assim que a gente tem daquele tempo, né? Expertise. A expertise foi feita aquela delegacia lá em cima, isso já faz muitos anos também, né? Serviço comunitário, né? É um serviço comunitário daquela época. Hoje tu não pode fazer isso, hoje é cadeia direta, aliás, processo direto, né? Você não pode fazer essas coisas, né? Tem que cuidar ao máximo. Quando prefeito, eu não tinha compromisso com ninguém, que a questão era ganhar as eleições. Ganhamos. Então eu comecei a formar meu quadro de pessoal de trabalho. E entre pessoas jovens, de meia idade e de uma idade mais avançada, mas com profundo conhecimento. E foi uma sorte que eu tive. Eu escolhi como secretário, na época, o senhor Carlos Tuzini. Ele era delegado em Corupá e era uma pessoa, inclusive foi vereador, quando eu fui vereador também tinha sido eleito vereador. Aí eu escolhi no quadro interno a Ingrid Marquardt, que era uma moça, filha do Sr. Kurt Marquardt, era de uma família muito boa, muito de alta confiança, e ela foi tesoureira. Que naquele tempo as cobranças de impostos não eram no banco, não eram conforme hoje, eram tudo no manuscrito, um recibo manuscrito que é feito, e o dinheiro era guardado na caixa. Tanto é, quando nós éramos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, que era o órgão fiscalizador dos municípios, a primeira coisa, quando eles vinham, eles abriam a gaveta da coisa e contavam o dinheiro. Olhavam se tinha vales, se tinha... que eu, naquela época, eu determinei corte total, né? Porque o meu antecessor, quando assumiu, tinha vales lá. Ele, lamentavelmente, ao procurar uma boa maneira para resolver o problema, não, ele demitiu as pessoas responsáveis. Eu não quero declinar nome de pessoas, mas eles foram sumariamente demitidos. E a gente sabia que eles eram honestos, só que eles tinham aquele inconveniente de ter pego um dinheiro quando o Leopoldo Krieger era prefeito. E com isso, o próprio Leopoldo Krieger, ele recebeu sequelas daquelas atitudes que ele tinha deixado lá, daqueles vales, onde essas coisas, dos servidores. O então prefeito moveu uma denúncia contra ele. O que ele fez? Sorte dele foi um cunhado que ele tinha em Curitiba, que chamou ele para Curitiba e trabalhar com ele lá, e com isso ele continua a vida dele, o senhor Leopoldo Krieger. Eu assumi a prefeitura, então a parte a biblioteca pública e o serviço militar, eu determinei que continuasse a responsável pela biblioteca, Iris Fitzreuter, muito competente e muito de grande confiança. Ela atendia essas duas partes. O exército naquele tempo, ele simplesmente ele determinava que todo mundo aos 18 anos fizesse a carteira de militar deles. Eles não eram mais procurados a servir. Então ela fazia esse trabalho, fazia o juramento do pessoal lá. Era um trabalho assim normal que todos tinham que fazer. A educação, naquele tempo eu não tinha Secretaria de Educação. Então eu peguei um secretário que era do Estado, que atendia em Jaraguá do Sul, mas ele atendia também Guaramirim, Schroeder, Massaranduba, e eu em Corupá também continuei com ele. Aí eu peguei aquele Aristides Manuel Gonçalves, era o nome dele.
Ele tinha a incumbência de todo mês fazer uma reunião determinada com os professores e fazer como é que se diz, a explanação do trabalho na área educacional. E aquilo, para mim, foi uma felicidade, porque eu, na realidade, eu era muito pelos estudos. Eu restaurei todas as escolas do município que funcionavam então, construí 2 novas escolas e instituí até naquela época os símbolos, eu aprendia os símbolos nacionais e o município não tem, mas deve ter. Então instituí o brasão do município, a bandeira do município. O hino do município foi instituído no tempo de Ernesto Felipe Blum. E o José Slominski, que foi o ganhador Isso era tudo por concurso, assim, por um procedimento legal. E são coisas assim, eu sempre achava, meu Deus, Corupá não tem isso, não tem aquilo. Ia nas escolas, não tinha mapa, não tinha bandeira, não tinha nada para o professor escolar. No interior não tinha luz elétrica também, daí tem esse fator também, né? Então eu comprei mapas do Brasil, mapas de Santa Catarina, depois de Corupá eu não tinha, porque eu comecei a instituir as fases, né? Aí então eu dei todas as oportunidades de uma boa educação por parte do coisa. E o que eu fazia? Primeiro semestre, segundo semestre, um dia eu dedicava a visita à escola. 2 vezes por ano, visitava todas as escolas. Eu era bem visto com aquela juventude que as crianças, prefeito, e bom dia, cantavam para mim, traziam um caderno para me passar o meu nome, o visto. São coisas assim que até motiva a gente bastante nisso aí. São fatos assim, a gente deu uma vivência. Os professores disseram que ficaram felizes porque o senhor foi o prefeito que veio aqui. Aí eles falavam que ele que trabalha para pagar nós, para dar aula, não sei, todas essas coisas, né? Aí então eles faziam esse trabalho e eu também falava alguma coisa. A gente via a alegria dessa piazada e também eu levava um pacote de bala e caneta e caderno. Uns a gente sabia agradar a piazada, né? E eu fazia isso até com alegria, eu fiz. E não me arrependo. Hoje ainda o pessoal ainda fala, por Deus do céu, hoje ainda o pessoal, o senhor vinha visitar nós na escola, o senhor trazia bala, nós não esquecemos do senhor. A gente fica gratificado com isso, são coisas assim que é gratificante, no caso escolar. Aí fizemos escola onde não tinha. Eu tinha um rancho lá que quando dava chuva não tinha janela, era tudo madeira, não era, como é que se diz, aquele rancho não dava para dar aula, eles não tinham, porque era tudo escuro, não tinha luz elétrica. Lá fizemos uma escola nova, Rio Paulo fizemos outra escola nova, outra foi no Isabel Alto, restauramos tudo onde que tinha condições de restaurar. Aí fomos para o quadro de externo, né, de campo externo. O que era? Era como é que se diz, estradas e obras, né? Então eu busquei Leopoldo Krieger, esse prefeito que estava morando em Curitiba, pedi para ele retornar e vir trabalhar comigo no município como responsável pelas obras, pelas estradas e entubamentos, as coisas assim. E o senhor Otto Lohankammer, ele tinha uma serraria no Rio Paulo. Ele era muito conhecido nessa questão de madeira, essas coisas assim. Ele foi meu convidado para ser do setor de obras. Ele escolheu o quadro de trabalhos deles, muito bom, bem escolhido, por sinal. Ele recebeu um caminhão para trabalho dele e ele foi meu encarregado de serviço de pontes e bueiros, essas coisas assim. Tanto é que eu fiz, nesse sentido, nada menos do que 45 restaurações de ponte, construção de novas pontes e de bueiros dentro do município, porque em todo lugar se ia tinha passagem de água. Dava uma chuva, não podia passar. Então essas coisas nós terminamos tudo. Então o seu Otto lá, razão do meu nome chamam de Otinho. Meu nome era Otto, o nome dele era Otto. Então nós vamos. O seu Otto é o encarregado das obras e o Otinho é o senhor. Então, eu fiquei porque feliz. Ele era mais velho também, sim, eu era o piá. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, por isso, então o senhor meu se nome chamou Otinho. E eu me senti porque tinha o Otto, meu bisavô, e o senhor é o Otinho. O Otinho, o seu bisavô ele foi meu encarregado de obras. Eu fui feliz em tudo isso, né? As obras saíam,
as estradas, o seu Krieger, ele é responsável, e a gente fez o que tinha de problema e aparecendo. Não fiz milagre, mas fiz muita coisa boa. Isso então essas 3 pontes ali que tu falou do Pedra da Molar, foi o bisavô dela? Ele me mostrou a fotografia e disse, ó, Pedra da Molar, a inauguração das 3 pontes. Pontes pequenininhas. Uma acho que dava daqui até na parede, a outra um pouquinho mais, a outra não, a outra era maior. E era aquela do Fibras, do Faxinal. Nós fizemos, o pessoal arrumava, o Fibras era serrador, já tinha madeira, ele trazia madeira, eu comprava madeira, né? E tudo, a parte de base era feita pelo município, com cimento, ferro, pedras, essas coisas. A parte da madeira eu tinha que comprar. Eles me vendiam as vigas, madeira de primeira qualidade, que naquele tempo tinha, e depois serrava o planchão e o trilho, que eles diziam, né? E só que tinha que só passar, não tinha cobertura para cá nem para lá, né? São aquelas pontes que nós... E aquilo era uma alegria deles, eles não tinha, porque dava chuva, não tinha como passar naqueles lugares. E assim a gente foi fazendo. Assim eu fiz muita coisa. Eu vinha de encontro, eu me lembro quando eu fiz a do Rio Novo lá em cima, no Rio Novo Alto, perto das cachoeiras lá, eles pediram aquilo lá, então eu fiz uma reunião com eles e digo, olha, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho madeira. Eu arrumo uma viga, eu arrumo uma viga. Eles faziam assim. Aí outro dia, eu não tenho vigas para arrumar, mas eu tenho animais que eu trabalho. Eu arrumo os animais para tirar a viga do mato e trazer. Assim eles iam fazendo. Aí a parte que era de serragem, eu tinha essa serraria do Fibras aqui. Nós trazia para cá e era serrado e fazia assim. Era forma comunitária. Né? Por isso eu sou muito a favor do trabalho comunitário. Então são coisas assim que te fazia desta forma e saía, né? E talvez foi a razão que me premiaram lá, né? Que eu tenho guardado esse documento e deixo na história. Isso é o mais novo e um dos 10 melhores, né? Naquela época, meu colega lá de Campo Alegre, ele faleceu bem novo, tinha o José Schmidt lá de São Francisco e o de Blumenau era às vezes me foge o nome, esse prefeito de Blumenau, que nós fomos desta região os 4 melhores do estado. O estado teve a sua influência também, lógico, né? Nós ganhávamos muita ajuda, nós pedíamos muito dinheiro e, de modo dizer... Quem era o governador na época? Tinha Antônio Carlos Conde Reis, no começo era Colombo Salles, Colombo Salles e Antônio Carlos Conde Reis, né? Eu sei que o Colombo Salles eu mostrei a fotografia quando eles me lançaram como candidato, eu estava aqui. Aí ele veio dar apoio político. E o Antônio Carlos Conde Reis, eles eram tudo meio designados pelo exército naquele tempo, que era pós-revolução. Eles eram tudo designados e tinham que ser aprovados, né? O Antônio Carlos era uma sumidade. Ele foi o relator da Comissão da Constituição Brasileira, valendo até hoje. O Antônio Carlos Conde Reis. Ele era de Itajaí, daquela região. Bem assim, mas honesto e retidão. Aqui a gente via o comportamento dele quando ele vinha visitar nós. São coisas que a gente guarda, né? E talvez até dê exemplo para a gente a forma de ser. E do Mobral? O senhor podia explicar para nós o que era o Mobral? O Mobral, eu não sei se você conhece, Haroldo Otto Lanter. Ele foi escolhido por nós para atender ao Mobral Nacional. Era uma preparação da juventude, de pessoas que não tiveram oportunidade de estudos. Eles criaram à noite o pessoal ia estudar. Eu, no município, então, eu tinha que indicar alguém. Aí tinha uma senhora responsável, ela disse que era uma pessoa. E o seu Haroldo era uma pessoa da nossa alta confiança e nós convidamos ele para atender. Ele já topou a parada, como assim. E nós montamos o Mobral em Curupá, o que o município podia ajudar, ajudava e o Haroldo fazia parte de trabalho dele. E foi bem sucedido no trabalho, porque eu sei que muita juventude, jovens, pessoas casadas, todos eles começaram a voltar a ir nas aulas a aprender o ABC. Teve gente que
não sabia escrever essas coisas. Eles foram aprender. O Mobral é como se fosse o Seja de hoje em dia. Hoje um Seja, Zé. Mais tarde houve mudanças de... Aí a Clarice Judacheski, que foi responsável ali por negócio ali perto da entrada assim, do ginásio ali, né? Esse foi um continuismo. Antes era Mobral. Eu me lembro do Haroldo, quando um dia ele estava arrumando uma camisa lá, ele tinha Mobral, né? Aí ele foi lá, olhou, dizia de Larbão. Ao contrário, né? Ao contrário. São fatos assim que... E a gente se lembra dele sempre, né? Foi um colaborador. E o pai dele, o seu Otto, foi meu auxiliar. Talvez tudo isso era ramificado, né? A autoconfiança na ramificação familiar. Foi um pensamento. Este aqui, então, é um boletim escolar, caderneta chamada, né? Então, tinha os dados dos alunos, as notas, que, por sinal, do seu Otto eram ótimas, registro de presença também, né? E a média final é que ele foi aprovado em primeiro lugar, média final 8.8. 8. Muito bom aluno. E essa foi a parte lá do lado de lá, que vai para o rio. E essa aqui é aquelas que nós estamos aqui dentro agora. E este daqui foi a primeira escola alemã. Essa era a escola alemã, que meu pai dizia, né? Se foi a primeira, eu não posso responder. Aí funcionava a escola alemã. Não, esse rancho era... Depois eu fui... Aqui eu quase morri no cigarro. Mas ele tinha depois um complemento lá para os fundos. Tinha gado que eles tinham antigamente, né? Aí eu subi uma escada bem íngreme lá e quase morri naquela vez. Nunca, mas foi um bom juramento, né? Dr. Piccione. Esse é um negócio, encontro de... Já aí meu pai que participava, já eleito daquele tempo. Esse é o senhor Maffezoli. Isso. Todos tanto falam. O seu pai também tocava na Tocava na Jazzerite, sim. Esse daqui é o pai do seu Otinho. Isso aqui era para não cair. Coisas que a gente encontrou. Essa aqui era a Ponte do Nombon ali. Quando eu assumi a prefeitura, ela estava assim. Depois foi feita uma nova e depois com aquela grande enchente. Não, nem fui, mas sei. Esse aqui é o coral da Vila Roots, que era só de agricultores e poucos daqui do Corupá que iam lá participar, eu era um deles. E nós fomos fazer um encontro de corais em Rio Negrinho e esse coral tirou em primeiro lugar lá, cantando as músicas. Mas também essa mulher aqui é a dona Renate Werner, você deve conhecer, está com 90, mãe de Dieter Werner. Essa senhora era das melhores dirigentes que eu encontrei, porque eu participei de corais, né? E eu tinha defeito com ela, que toda vez que ela tinha costume de pegar um solista para fazer um solo. E eu era indeterminado, sempre eu não gostava disso. O senhor era o solista? Eu sempre era solista, eu não nego, eu cantava bem, né? Este aqui é meu pai, este é o Bernardo Crama, e aqui está meu pai com o violino, que eu só não mostrei para vocês, de que tenho 300 e poucos anos. Essa é uma fotografia. O senhor ainda tem esse violino guardado? Tenho violino guardado. Qual é o pai do senhor? Tem que olhar aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é o Bernardo Crama. São livros de cantos. Esse aqui eu consegui de um amigo meu. Esse aqui são músicas caipira, que eu sou muito ligado à música caipira, de viola, essas coisas assim. E esse aqui eu entreguei para alguns amigos meus, uma brochura com mais de 100 mais de 100 letras de antigamente, não de agora, né? Ó, espera aqui. Eu não posso dizer que tem que escolher os nomes, mas é muitas conhecidas, Saudades de Minha Terra e Rosa Branca, todas essas são coisas bem conhecidas e que a gente participava. E é só que a pandemia, não, aquela... É pandemia que deu, né? Sim. Ela tirou nós parou.
Com isso nós não continuamos mais. E esse aqui é uma música, ó, Quantos Cantos e Encantos, é de um cidadão de Corupá, fez esta valsa. Ele fez esta valsa e lá dentro acho que está nas letras, né? A punha. Isso aqui. É aquela, ó quantos encantos, ó quanta beleza, nesses formosos recantos da terra de Corupá. Não, mas quem quer o livro de registro dos primeiros lotes do Corupá? É, aqui é a marcação original de Otto Hilbert quando comprou onde que diz a data aqui? 7 de julho de 1897. Tem aqui. O lote número 6 e número 7 na É estrada a prova, do Bom é a prova, essa é a original dos imóveis do tombamento de Hansa Humboldt, né? Tombos de colônia Hansa Humboldt, distrito de Corupá. Esse é o original. Esse livro eu tenho guardado para fazer parte da história do município. Faz parte da história do município. Aqui estão os moradores iniciais que compraram os imóveis e ali consta depois o continuismo, as mudanças, no outro livro ali. Tudo é de acordo com eles pagavam naquele tempo, né? Aqui o número do lote, aonde se situava, a data de compra. Aqui o valor com juros. E as formas de pagar e tudo. Quando era pago. Só que é aquela moeda do tempo, né? Com certeza era réis. Não era cruzeiro ainda. O cruzeiro foi em 42. Não, era outra moeda. Bem outra moeda. Tem muita coisa, não dá para nem acertar tudo isso. E o senhor Ernesto Rickert era o responsável por comprar? Era responsável, ele era o primeiro intendente distrital. Isso aqui, agora, da onde receberam isso aqui, veio de Joinville. E, né, Tomos Colônia Hansa, quando era distrito Itapuá. Não, Itapucu. Não, essa descida aqui, ela está abandonada porque aqui era a descida do pessoal quando enxaguava a roupa no rio. Mas a água naquele tempo estava mais alta. Essas pedras tu não via fora de água. Agora com a retirada daquelas pedras pequenas para fazer o asfalto de Jaraguá, afundou-se tudo, né? Então, aqui era lugar de peixe, muito peixe nós pegávamos. Hoje não vê mais peixe nenhum, né? Tinha muito peixe antigamente. Aí descia aqui para baixo e lavava, o pessoal enxaguava a roupa, todas essas coisas. E nós tomávamos banho aqui no rio. Tinha lugar ali que a gente podia pôr em 3 metros de fundura. Pulava de cabeça. Ali em cima tem uma pedra da fora da água. O seu Hans Bornold, uma vez ele morava aqui junto com o Bernardo Câmara, meu pai. Ele foi mergulhar para tirar cascudo ali, que tinha muito cascudo. Ele, quando chegou nos fundos lá, disse que subiu, arrepiou-se tudo, que tinha uma coisa engrudada na pedra. No outro dia, aqui embaixo tinha um negócio de jiquim para pegar peixe, um defunto. O cara se jogou da ponte ali, que tinha uma ponte, jogou-se ali, matou-se, provavelmente, né? E estava ali. Era um senhor que morreu afogado. Mas tinha, antigamente, né? Tinha corda, tinha todas essas coisas. Eu vi de um cara que foi tirado aqui embaixo antes da ponte de ferro, né? Tiraram, botaram lá no monte de areia que tinha e depois puxaram. Ele tinha deixado uma bengala e um chapéu por cima, estava colocado. E lá ele se jogou dentro do rio. A parte antiga, aqui era a parte em Chaimel, né? E a parte antiga ficou aquela parte lá. Daí eram 2 porções, aí eu modifiquei aqui para... Eles modificaram como material e eu uni as duas com essa ligação por cima aí, como é que se chama aí
É, a laje é mais unificada, né? E as duas subidas do teto, uma era de telhado de telhas e outra era de zinco, né? Então foi tudo tirado isso aí. E aí eu modifiquei isso aqui há pouco tempo ali e colocamos unificamos aí e ficamos esse trabalho. Esse trabalho foi feito em 84, da restauração do prédio. E agora faz 3 anos que eu andei pintando ele. Eu vou ter que fazer uma limpeza, eu já estou vendo que tem bastante coisinha lá para... Só tu fala da flor. Ah, flor não, eu tenho a minha mãe, ela gostava dos elefantes que estavam em cima de um armário lá, que vocês não viram, talvez, né? Os elefantinhos dela lá, e essas flores aqui eram géberas. É uma flor assim que ela gostava demais. Eu tenho, então, tá florescendo, mas não aquilo que a gente esperava, né? Mas eu tenho 10 variedades de cores, né? Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado, hein?